Gravando. Sério, eu tive a oportunidade de acompanhar aí todo o brilho do programa Cultura Viva, numa época muito especial do governo, da história do país e tal. Talvez seja um pouco repetitivo. Eu também, você era mais menininha. Talvez um pouco repetitivo, a gente vai ter que gravar, então talvez tenha que repetir qualquer coisa, mas queria que você contasse um pouco qual que é o seu sentimento e qual que é a tua visão sobre os desdobramentos dessa política atuais, desde as suas frustrações até suas alegrias, suas esperanças, enfim. Eu percebo que foi um momento muito especial, digamos, de uma certa explosão, né? Uma explosão simbólica que foi a própria vitória do Lula, sem falar no sentido político partidário, mas no sentido simbólico, alguém com a história dele, com a cara do povo, né? Como o Lula tem, ocupando a principal cadeira da República, isso representou uma ideia, uma ação de emergência do protagonismo popular muito grande. Então, eu acredito que o Ponto de Cultura só podia ter nascido também nesse contexto, né? E com isso veio um turbilhão de expressões, manifestações, tudo mais. E ocorre que a história ela tem avanços, tem recusas, a força das instituições também, do sistema, né? Ela é muito, muito grande. E no caso do Cultura Viva, havia uma lógica subversiva, nesse sentido de trabalhar a potência e não a carência desses grupos sociais, a relação de autonomia, de protagonismo. Isso inverte uma relação de governo, uma relação de poder, uma relação de Estado com a sociedade. Então, o próprio aparato, né, do sistema tenta moldar pela técnica, inclusive. O discurso não é... Ele não é para quebrar uma ação nesse sentido, em termos filosóficos. Se diz, a ideia era muito boa, o conceito, a filosofia é muito boa, mas há problemas técnicos. Todavia, a técnica não é neutra. Discurso de gestão. Gestão não é neutra. Alguém definiu regras, alguém definiu normas a partir de determinados padrões de interesse. E ao não haver essa neutralidade, esse arcabouço de técnica, de gestão, ele serve para moldar, para diminuir, para recolocar as pessoas no seu devido lugar, digamos assim. Então, eu diria que é um pouco esse conflito. E não é algo tão preparado, tão pensado. É dessa dinâmica da história. Em outros momentos, isso também é quantas revoluções que depois elas vão se amoldando, se acomodando. O melhor exemplo disso é a Revolução Mexicana, né? A primeira revolução do século XX, camponesa, absolutamente generosa, de repente foi virando uma máquina em 90 anos, né? Aí se institucionaliza, vira uma máquina de corrupção, de corporações, de interesse, um negócio totalmente carcomido, como é o que a gente vê no México, né? Só que eu estou falando como historiador, não estou nem fazendo uma analogia direta, mas joga no tempo, é assim que acontece. Hoje meu papel é outro, estou há 2 anos fora do governo, né? Tento interpretar essa situação e também difundir, porque é um paradoxo. Enquanto aqui no Brasil se vê, principalmente do ponto de vista central, porque quando se vai nos estados, se vai nos municípios, na ponta, a coisa está indo bem, está funcionando, mas no discurso do Ministério da Cultura parece que tudo vai mal. E não é assim, quem acompanha sabe que não é. Mas é um paradoxo perceber que no Brasil, onde isso nasceu, a coisa se encontra nesse quadro, e pela América Latina vai no outro sentido, de uma forma muito boa, porque, de certa maneira, a política aqui no Brasil, houve uma antecipação de quem estava no governo em relação a uma demanda social. Havia, evidente, essa emergência de ações, de manifestações espontâneas, mas não a verbalização de uma proposta como era o que foi o Cultura Viva e os pontos de cultura, né? Então foi uma antecipação de quem estava no governo em relação a perceber aquele momento histórico e dar uma solução para ela que se adequou, né? Com dificuldades e tudo, mas se adequou a um processo. Na América Latina já é o oposto. Como nós tivemos o exemplo aqui, e de alta densidade, né? 1.100 municípios, 3.000 pontos, milhões de pessoas em torno disso, foram os movimentos sociais
têm sido os principais impulsionadores dessa política, de tal forma que hoje há uma campanha por diversos países. Eu tenho viajado bastante, principalmente em 2011, fui aí acho que uma dezena de lugares, né? Mais até, entre idas e vindas em alguns países. Medellín, que é um laboratório de políticas públicas na Colômbia, nos honra que aprovou a Lei Cultura Viva, e a primeira Lei Cultura Viva aprovada mesmo na Câmara dos Vereadores de lá, e eles entenderam que o ponto de cultura seria a ponta de todas essas políticas de cultura cidadã que eles desenvolveram. Quem não conhece Medellín, há 10 anos atrás, era a cidade do narcotráfico, Pablo Escobar, dominada por guerrilha, 40% de favelas e tudo mais, continua tendo favelas, mas houve um movimento da sociedade muito interessante, muito original lá em Medellín. Inclusive tem uma particularidade: na Colômbia, candidaturas municipais não precisam ter partido político. Aí foram os grupos sociais que se organizaram num compromisso cidadão e conseguiram mudar as coisas, né? Mas eles percebiam que faltava ainda uma ponta, né, de ligação com esses movimentos todos, e essa ponta é exatamente o ponto de cultura. Tanto que o meu livro foi traduzido lá, até com patrocínio da Prefeitura de Medellín. Na Argentina também, começou com a província de Buenos Aires, agora é o governo federal, um edital para 100 pontos. Você acha que é possível no Brasil isso virar um projeto de lei? Estamos trabalhando para isso. Essa é a campanha, mas mesmo assim há esse conflito, sabe? Não é tão fácil também, porque há esse entendimento. As pessoas, às vezes, eu diria que o ponto de cultura, como símbolo, né, o nome, ele não vai acabar, porque ele tem uma força, né, conseguiu uma densidade, mas pode-se mudar a forma. Por exemplo, transformar numa simples transferência de recurso para as entidades, e perdendo todo aquele conjunto de ações com os mestres do saber tradicional, relação com a escola, comunidade, cultura, uma série de ações que o programa tinha aí, interações estéticas e tudo mais. Isso vai se perdendo. E aí vira uma relação de toma lá da cá. Isso também é a morte do conceito, porque às vezes você mata um programa alterando a lógica dele. E, aliás, essa é a forma mais cruel e eficaz para matar uma ideia, essa, né? Subverter a ideia. Vamos torcer para a gente ter um desfecho, né, bom nesse sentido. Eu acho que é uma luta. Não cair nas ciladas, nas armadilhas, né, dessas transformações. O momento também é esse, eu acho que tem muita. Mas legal, acho que é um debate densidade. importante. A gente pode continuar isso lá no Polis, né? Com certeza.